Bom dia, oitavo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História. Nós vamos para mais uma aula que hoje é um tema super interessante e que o título ele causa um medo, né? Mas podem ficar despreocupados. Por quê? Porque é um título que assim que vocês entenderem os significados, ele vai se tornar muito claro para vocês, tá? Então vamos continuar aqui com a nossa aula de hoje, oitavo ano. Bom, vocês sabem que nós temos dois horários, né? E por nós termos dois horários, eu vou passar esse vídeo e depois eu vou passar uma atividade, tá bom? Então nós teremos dois horários, um horário para assistir o vídeo e outro horário para fazer a atividade. Não se preocupem, eu vou passar a atividade no final da nossa aula, tá? Ou então eu vou disponibilizar a atividade juntamente com esse vídeo na plataforma, tá? Bom, o conteúdo de hoje de história fala sobre o liberalismo econômico e também sobre o despotismo esclarecido. Professora, pelo amor de Deus, que termos são esses? Que complicação que é essa? Eu não estou entendendo mais nada. Olha só, vamos com calma, explicando bem devagarzinho que a gente consegue entender todo o conteúdo, tá? Olha só. Primeira coisa, liberalismo econômico. Vamos entender um pouquinho o contexto? Vocês sabem que nós estamos num contexto iluminista. O que é um contexto iluminista, turminha? O iluminismo, como vocês já sabem, é um período político da Idade Moderna de iluminação de pensamentos. Surgem alguns críticos, alguns filósofos que começam a criticar o atual momento, que começam a criticar as atitudes dos reis, que são reis absolutistas. O que é um rei absolutista? É um rei que tem todo o poder em suas mãos. É um momento também, turma, que começa a surgir críticas aos movimentos políticos, aos movimentos econômicos, aos movimentos sociais. Começam a surgir críticas de pessoas querendo reivindicar o poder do rei, de pessoas querendo agora ter voz, de pessoas querendo agora escolher os seus governantes. Por quê? Porque até o atual momento nós tínhamos apenas um único governante que tinha um governo central e mandava em tudo e em todos. Quem é esse governante? É o rei absolutista. Daí o nome rei absolutista. É porque ele é um rei absoluto. É um rei que tem poder absoluto, tá? E aí, turma, o seguinte, os filósofos começam a pensar nisso. Olha só, é um momento que você tem um rei absoluto, é um momento que você tem esse rei absoluto criando muitos impostos, é um rei que não trabalha, é um rei que somente governa, faz festas, gasta os impostos das pessoas. Então é um rei que não contribui tanto assim para a sociedade. E a sociedade paga muitos impostos para a igreja e para o rei. E aí, turma, é o seguinte, imagina só que você tem que pagar muito imposto para o seu presidente, para o seu governador, para o seu prefeito, e em troca ele não faz nada pela sociedade. Com o tempo, a sociedade vai se sentindo mal com aquilo. A sociedade vai pensando o seguinte: ah, não, eu quero que mude isso, né? E quando os críticos filosóficos aparecem, que são os iluministas, eles aparecem para iluminar o pensamento das pessoas, para dizer o seguinte: pessoal, vocês têm que sair dessa realidade. Vocês podem sair dessa realidade. Vocês têm que começar a questionar agora o rei, começar a questionar agora a forma de economia, a forma de política, a forma de sociedade. Se vocês quiserem, vocês podem até tirar o rei do poder, que foi assim que aconteceu em alguns países da Europa, tá? Alguns países como a França, com os ideais iluministas, com os pensamentos iluministas, tiraram os seus reis do poder, tá? Então, alguns países da Europa, com base nos pensamentos iluministas, tiraram seus reis do poder. No Brasil não foi diferente. Nós tivemos aqui o movimento Tiradentes, que ele teve como base justamente o movimento iluminista da Europa, tá? Eles pensavam e pediam por independência. Porém, naquele momento, eles não conseguiam aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil, as pessoas que tinham ideais iluministas eram caçados pela coroa portuguesa. O
Tiradentes, que estava nesse movimento iluminista aqui no Brasil, querendo a independência do Brasil, que o Brasil se tornasse independente, pudesse escolher os seus governantes agora e não mais ter um rei que não faz nada e que somente se tornou rei porque era filho de um outro rei, que esse seu pai morreu, né? Aqui no Brasil, esse movimento iluminista, com Tiradentes, ele acabou de uma maneira muito trágica, porém que ficou na história, um movimento que ficou na história marcado com heroísmo, tá? Tiradentes foi perseguido pela coroa portuguesa, ele e o seu grupo, eles foram mortos. Tiradentes foi esquartejado. O que é esquartejado, turma? É cortar os seus membros e cada membro do seu corpo, um braço, uma mão, uma perna, um pé e tudo mais, uma orelha, foi espalhado por vários cantos da cidade. A sua cabeça, que foi cortada também, ela foi pendurada na Praça de Ouro Preto, na praça principal de Ouro Preto, que fica lá em Minas Gerais. Por quê? A população vendo aquilo, vendo aquela pessoa sendo morta daquela maneira trágica, pensava o seguinte: eu não quero ter o mesmo destino que Tiradentes teve. Portanto, eu não vou ter ideais iluministas, né? Porque eles pensavam o seguinte: todos aqueles que têm ideais iluministas, que pensam como Tiradentes, vão acabar como Tiradentes. Isso aqui no Brasil, tá? Então, olha só, recapitulando, e somente para a gente relembrar. Os iluministas, o iluminismo, que é um movimento da Europa, é um movimento de filósofos que criticam o atual momento, que criticam os reis absolutistas, que criticam o excesso de imposto, que criticam a intervenção da igreja no Estado, que criticam justamente o que está acontecendo naquele momento. Eles querem uma mudança, eles querem que o Estado agora seja moderno, tá? Sabendo disso, sabendo dessa nossa realidade, desse conteúdo aqui iluminista, nós iremos iniciar a nossa aula de hoje. O primeiro conteúdo da nossa aula de hoje fala justamente sobre o liberalismo econômico. Professora, o que é liberalismo econômico? Liberal é ser paz e amor, liberal? Não, turma. Liberalismo, nesse contexto aqui, é a não intervenção do Estado. Professora, calma aí, ficou confuso? Explica de novo. Explico. Os filósofos, os iluministas pensaram o seguinte: nós iremos criticar tudo o que está errado. Para os filósofos, quando o rei interferia no comércio, quando o rei interferia na burguesia, cobrava muitos impostos, deixava o comércio mais difícil, para os iluministas, o rei ele estava dificultando o comércio, tá? Mais uma vez, para deixar claro, os iluministas acreditavam que o rei dificultava o comércio. Por quê? Porque o rei colocava muitos impostos, só podia chegar mercadorias que o rei autorizasse, só podia sair mercadorias que o rei autorizasse. Vamos imaginar o seguinte, que você é um comerciante, você tem um mercadinho. Só que toda vez que você vai comprar novos produtos, o prefeito precisa autorizar que você compre novos produtos. Então imagina só, você tem um mercadinho e hoje no seu mercadinho acabaram os milhos de pipoca e você precisa comprar novos milhos de pipoca. Nesse contexto, o prefeito teria que autorizar você a comprar milhos de pipoca. Então, essa atitude do governo interferir no seu comércio, para o iluminista, é algo ruim. O iluminista pensava o seguinte: se o rei continuar interferindo no comércio, não vai dar certo. Tudo que o comércio precisava fazer, comprar novas mercadorias, se o comércio precisasse viajar para comprar novas mercadorias, ele tinha que pedir autorização para o rei e pagar impostos para o rei também, tá? Então o iluminista pensou o seguinte: bom, se eu estou criticando tudo, eu também tenho que criticar o comércio nessa monarquia absolutista. O que é uma monarquia absolutista? É um rei que tem um poder absoluto. Então, ele pensou o seguinte: eu preciso criticar também o comércio com o rei absoluto. Eu acho que o rei interferindo no comércio não é algo bom. Eu acho que quando o rei interfere no comércio, ele tira todas as oportunidades que um burguês tem. Então, os filósofos defendiam o liberalismo econômico. Ou seja, anotem aí, que isso é importante. Os filósofos defendiam, então, que o rei não deveria intervir no comércio. Repetindo,
Os filósofos defendiam que o rei não deveria intervir no comércio, tá, turminha? Então, para deixar claro, o rei não deveria intervir no comércio. O que é liberalismo econômico? É ser liberal. É que esse rei seja liberal, que esse rei libere o comércio. Por isso, o título liberalismo econômico. Os iluministas querem que o rei não interfira mais no comércio. Querem que o rei libere esse comércio para que ele possa funcionar da maneira que ele achar melhor, tá? Então, olha só, vamos continuar aqui. Os iluministas, então, eles criticavam o sistema econômico mercantilista. Professora, você já explicou, mas eu acho que eu esqueci. O que é um sistema econômico mercantilista? Bom, mercantilismo é justamente o fato do rei intervir no comércio, do rei intervir na economia, tá? Então, agora todo comerciante teria que pagar impostos para o rei. Todo comerciante teria que mandar para o rei os seus recursos, as suas riquezas. Então, isso é mercantilismo. É quando o rei interfere no mercado, mercantilismo. Então, os iluministas vão criticar justamente esse mercantilismo. Os iluministas vão criticar que o rei não tenha mais acesso ao comércio, que o rei não cobre tantos impostos assim do comerciante, tá? Então, isso é um liberalismo econômico, é que o rei seja mais liberal com a economia, mais liberal com o comércio. E se o rei for mais liberal com o comércio e com a economia, quer dizer que o comércio ele vai crescer cada vez mais. Então, para os iluministas, o rei estava atrasando o comércio, tá? Olha só, nós temos também nessa parte do liberalismo econômico um grupo de filósofos chamados de fisiocratas. Anotem no caderno de vocês. Esses fisiocratas, eles defendiam que a terra e a agricultura eram as únicas fontes de riqueza. Eles acreditavam assim: não importa se naquele território do rei tem muito ouro, muita prata. Se no território do rei tiver muito território e muita agricultura, esse território será muito rico. Então, para os iluministas, eles pensavam o seguinte, para os iluministas fisiocratas: bom, não interessa e não é bom que o rei interfira no comércio. Se o rei interferir no comércio, o comerciante ele vai lucrar menos. Por quê? Porque ele tem que pagar muitos impostos para o rei. Imagina o seguinte, como aquele exemplo que eu dei para vocês, que você tem um mercado e para você comprar novos produtos, você tem que pedir autorização para o prefeito. Nesse sentido, isso atrasaria muito o seu serviço, porque ao invés de você somente ir lá comprar pipoca para revender no seu mercado, você teria que esperar do rei uma autorização, você teria que pagar um imposto extra para o rei, então você não lucraria tanto com aquela pipoca, né? Então, nesse caso, o iluminista diz o seguinte: olha, eu não quero mais que esse prefeito interfira no seu comércio. Por quê? Se ele interfere no seu comércio, você vai lucrar menos, porque você vai pagar mais impostos e vai ter mais burocracias, tá? Então, nesse contexto, o iluminista defenderia que o prefeito deveria ser mais liberal com o seu comércio, deveria fazer com que o seu comércio lucrasse mais, tá? E nesse grupo dos iluministas que defendem o liberalismo econômico, que é a liberação do comércio, nós temos o grupo dos fisiocratas, que defendem que a maior riqueza de um reino é o seu território e a sua agricultura. Os fisiocratas não veem no reino uma riqueza por meio das pratas e de ouro, tá? Continuando aqui. Para esse grupo de fisiocratas, que é o grupo dos iluministas fisiocratas, o comércio era responsável por transformar e redistribuir riquezas. Então, eles acreditavam o seguinte: se você tem um liberalismo econômico num local, num reino, e o rei deixa que esses comerciantes trabalhem de maneira tranquila, sem que eles precisem pagar impostos para o rei, essas riquezas serão distribuídas. Por quê? Você terá mais oportunidade de abrir mais comércios, de contratar mais pessoas. Então, acaba que a riqueza seria distribuída. Ao invés de você precisar agora pagar impostos para o rei, você pode usar esses impostos, esse valor do imposto, e contratar um funcionário. Entendeu? Então, para os fisiocratas, para os iluministas fisiocratas, acontecia justamente isso. Quando você tem um liberalismo econômico, que é justamente a liberação do comércio, o comércio ser mais liberal e não pagar impostos para o rei,
Esses impostos, esse valor que antigamente ia para o rei, agora ele pode servir para pagar um funcionário. E quando você paga o funcionário, você gera um emprego, então você está gerando riqueza também para aquele local, tá? Nós temos um pensador iluminista chamado Adam Smith. Esse Adam, ele diz o seguinte: a única fonte de riqueza é o trabalho e o capital. Ele acreditava o seguinte: quanto mais trabalho você tiver, mais dinheiro você vai ter, desde que o rei não interfira no seu comércio. Então, se você tiver muito trabalho para você gerar muita riqueza e o rei não interferir no seu comércio, significa que você terá uma boa fonte de renda, tá? E olha só, ele diz o seguinte também, que a riqueza ela nascia dos bens e do serviço e não da prata, do ouro. Então, se naquele local você tem muitas pessoas que trabalham muito, que elas geram bens e geram riquezas, aquilo já é suficiente para tornar aquela sociedade rica. Para o Adam Smith, você não tem necessariamente uma riqueza a partir do ouro e da prata. Ele pensa o seguinte: não adianta você ter muito ouro e prata se a sua sociedade não trabalha, se a sua sociedade não lucra. Você, como um rei, deixar a sua economia liberal, não ficar cobrando impostos da burguesia, do comércio, o seu país ele vai ser um país desenvolvido e rico. Não importa se você tem um cofre cheio de ouro e prata, se você não tem uma população trabalhando e lucrando com aquilo, tá? Ficou claro para vocês? Então pensa o seguinte: no liberalismo econômico, eles querem propor que o Estado, que o rei, não cobre mais impostos. Se o rei não cobra mais impostos, aquele país, aqueles comerciantes começam a lucrar muito mais. E quando eles começam a lucrar muito mais, eles geram riqueza, geram emprego, tá? E aí sim, eles vão conseguir ter uma sociedade rica e desenvolvida. Para o Adam Smith, não importava se o rei tinha um lugar inteiro cheio de ouro e prata. A única riqueza e a verdadeira riqueza para Adam Smith era justamente uma sociedade onde as pessoas podem trabalhar e construir as suas riquezas, sem a intervenção do rei, tá? Sem que o rei fique cobrando muitos impostos, tá bom? Olha só, e para finalizar essa parte do liberalismo econômico, o Adam Smith diz o seguinte: se o rei não ficar interferindo, se o rei não ficar cobrando impostos, quanto mais comércio o burguês conseguir fazer, mais dinheiro ele vai ter. E se ele conseguir produzir muito uma coisa só, ele vai conseguir vender de maneira barata. Então, por exemplo, se o comerciante conseguiu produzir muito milho, conseguiu plantar muito milho, ele vai conseguir vender aquele milho de maneira mais barata. E se ele conseguiu plantar muito milho e não precisou pagar impostos para o rei, ele consegue vender aquele milho ainda mais barato. A população consegue se alimentar, consegue trabalhar e consegue enriquecer. Nesse sentido aqui do Adam Smith, tá? Continuando aqui, para finalizar nossa aula, nós temos o despotismo esclarecido. Professora, mais um termo que eu não consegui entender. Só recapitulando. O termo de liberalismo econômico vem de libertar a economia, tá? Dos reis não intervirem mais na economia e não cobrarem mais impostos. Da economia agora ser livre, sem ter que pagar impostos para o rei, tá? O despotismo esclarecido significa o seguinte: anotem no caderno de vocês. Despotismo, ou então despóstata, significa rei absolutista. Então, olha só. Um despotismo, um despóstata, é um rei absolutista, tá? O que é um rei absolutista? É um rei que tem o poder absoluto. Nós estamos no contexto de iluminismo, no contexto de crítica ao que está acontecendo, no contexto de crítica ao rei absolutista, aos seus impostos abusivos, ao que está acontecendo no momento. E aí os reis pensaram o seguinte: bom, ou eu faço uma adequação no meu governo e torno o meu governo um pouco mais fácil para a população e para o comércio, ou então a população vai me tirar do poder. Por quê? Porque os iluministas estão incentivando isso. E em alguns países isso já até aconteceu. Eles pensavam o seguinte: ou eu me adapto ao que está acontecendo, ou então eu vou sofrer as consequências e vou acabar sendo tirado do meu poder. Então os reis absolutistas começaram a aderir a algumas coisas dos iluministas, como por exemplo
justamente o liberalismo econômico, tá? Então o rei começa a adotar esse sistema, o rei começa a não cobrar tantos impostos, começa a deixar o comércio mais livre com esse liberalismo econômico, tá? Então o rei se torna agora esclarecido, iluminado, ele iluminou seus pensamentos. Por isso o título de despotismo esclarecido, porque nós temos um despóstata, que é o rei absolutista, que agora está esclarecido, que agora esclareceu suas ideias. Agora ele consegue pensar de maneira diferente, ele consegue agora deixar sua população mais livre, sem tantos impostos. Então, o nome despotismo esclarecido significa rei absolutista esclarecido. Rei absolutista que está dando mais oportunidades para a população. Rei absolutista que está pensando em fazer uma reforma no seu governo. Ele agora é um rei esclarecido, com a mente aberta e limpa. Por isso o nome despotismo esclarecido, tá, turma? Bom, vou passar para vocês, então, uma atividade, tá? Queria agradecer pela aula, espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Eu vou deixar a atividade na plataforma, tá? Anotada na plataforma. Acima do meu vídeo vai ter as páginas de atividade que você tem que fazer, tá? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Obrigada pela aula e tchau!